terceiro rei de Israel tornou-se Salomão. No período do Reino Unido, Deus havia dado vitória ao seu povo através dos reis que havia sido levantado. Saul se apostatou, abandonou o cargo, o seu reinado, negligenciou, e o Senhor achou por bem de levantar Davi e colocar no seu lugar, e por 40 anos, Davi, ele lutou e conquistou terras, e fez Israel ganhar batalhas e muitas batalhas. Passando-se esse período, vem Salomão. Salomão agora reina, e o período tornou-se um período de paz. Viver na época de Salomão era bom morar lá, porque tinha paz. Embora os impostos, os tributos sendo muito altos, mas era bom viver. Era tipo como se fosse algo de primeiro mundo na época de Salomão. Salomão levanta o apogeu de Jerusalém. Salomão começa a edificar o templo. Salomão trabalha com ouro. Salomão faz as coisas dentro da casa, dentro de Jerusalém, crescer, tudo com ouro. Salomão faz Jerusalém criar o seu apogeu. Jerusalém torna-se a maior cidade no tempo de Salomão. Ora, com a morte de Salomão no ano 931, a Bíblia nos mostra claramente que o reino se divide. E quando o reino se divide, não fica dois Israel, fica um Israel dividido em dois. Nesse período, quando Israel é dividido, fica a nação de Israel no reinado norte, capital Samaria. Em 8 dinastias, 19 reis. Alguns reis dentro da casa de Israel não foram piedosos, não executaram a palavra do Senhor, perseguiram os profetas, mataram os profetas, detonaram o altar de Deus. E o Senhor levantava profeta para profetizar no reinado norte, em Samaria, Israel, para denunciar o pecado dos grandes reis. A Bíblia nos conta que Deus levantou Oséias. A Bíblia nos conta que Deus levantou Amós para trazer mensagem à nação de Israel que estava em Samaria. Ora, a Bíblia nos conta que houve um período que Deus disse para Oséias: está vendo, Oséias, este povo aí no reinado norte, tem se feito rei, mas não de mim, diz o Senhor. O povo brigava para quem sentaria na cadeira. Todo mundo queria ser rei dentro da casa de Israel, sentar no trono. Na época de Acabe, o reinado dele estava tão falido que ele tinha 2 tronos. O primeiro trono na porta de Samaria, o segundo trono dentro de Samaria. Isso fala de um desequilíbrio espiritual e ministerial. Nesse período então, passando-se para o outro lado, vamos ver a nação de Judá, capital Jerusalém, região sul. 20 reis vieram em uma só dinastia da 20K. Ora, nesse período dos 20 reis, alguns reis foram piedosos, seguiram a Deus, buscaram a Deus, como Josafá, como os reis chamados por nome Josias. O Senhor havia levantado o rei para dar livramento à nação de Judá, aos grandes homens que se levantavam contra a cidade de Jerusalém. Nesse período, Deus levanta Isaías para profetizar ainda no reinado sul, na região de Jerusalém, que estava dentro do palácio. Ora, Israel agora está dividido. Nesse período então, Deus faz com que o cativeiro assírio vá e cerque a Israel e massacre. Eles pegam a nação de Israel, os assírios, e levam para o cativeiro. E para lá foi e nunca mais se viu. Deus achou por bem agora de levantar um homem como vara de correção, por nome Nabucodonosor. Para quem não sabe, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e muito antes de se tornar-se rei, havia um homem por nome de Nabopolassar, que era um homem que desejava conquistar todas as nações. Morrendo este homem, fica o seu filho, o príncipe da corte real, por nome Nabucodonosor. Nabucodonosor faz com que Jerusalém seja destruída pelo seu exército, mas percebe-se que toda a nação odiava Israel. A nação da Síria odiava a nação de Israel. A nação, aleluia, do Egito odiava a nação de Israel. Ora, desde então, este rei por nome Nabucodonosor está na Babilônia. No ano 612, ele vai até a região de Nínive, e ele vai na capital da Síria, e toma posse da Síria.
Agora a Babilônia toma conta da Síria, está reinando sobre a Síria e coloca pessoas sobre o seu comando. Então no ano 605 ele desce, vai até a região do Egito e cerca aquela região do Egito e manda matar Faraó Neco. Quem foi Faraó Neco? Faraó Neco foi aquele que mandou matar o rei Josias. Quem foi o rei Josias? O rei Josias foi aquele que restabeleceu o culto de adoração ao Senhor. Quando Josias, ainda novo, começou a reinar dentro de Jerusalém, a primeira coisa que ele pediu e disse: eu quero ver o tesoureiro da igreja. Manda ele buscar a ata, porque eu quero ler a ata. A Bíblia nos conta que ele pega a ata e ele viu que os trabalhadores estavam trabalhando e não estavam recebendo. Então ele disse: para começar um avivamento, primeiramente tem que começar pagando todas as dívidas e não devendo a ninguém. Queremos um avivamento, mas tem pessoas que passam cheque sem fundo. Queremos um avivamento, mas tem pessoas que compram e não pagam. Para ter um avivamento, começa com honestidade, pagando as dívidas. Josias chama todos os homens e paga todos os trabalhadores que trabalharam e não receberam na obra. Prossegue-se ainda esse reinado. A Bíblia nos conta que neste momento Nabucodonosor vai fazer 3 grandes tentativas. A primeira tentativa foi no ano 605. Ele invade a cidade de Jerusalém, leva os tesouros, leva a prata, o ouro, o cobre, todos os utensílios feitos por Salomão. No ano 931, Nabucodonosor pega no ano 605 e leva para a Babilônia. Ainda na primeira invasão, ele faz com que os cativeiros mais nobres, os príncipes de Jerusalém, seja levado. Nesse período da primeira invasão, ele leva Daniel. Daniel é levado na primeira invasão. Na segunda invasão, no ano 597, ele invade a Jerusalém. E também ele leva 10.000 nobres, e leva os conselheiros e os oficiais. E nesse período ele leva o profeta Ezequiel. No ano 600, no ano 586, ele invade pela terceira vez a cidade de Jerusalém. Ele derruba os muros e queima as portas e leva o restante do povo. Os mais velhos ficaram na cidade, os mais pobres ficaram na cidade, os mais doentes ficaram na cidade, e ele deixou. Nesse período Jeremias vai chorar dentro de Jerusalém, dizendo: Deus ia mudar a história daqui de Jerusalém. Nesse período o profeta já não profetizava mais. Nesse período o templo já não tinha mais lugar de adoração, estava destruído. Nesse período ainda Abacuque, segundo a história, é mandado para a ponta da Babilônia. Se tem alguém que viu Israel ficar pobre, foi Abacuque. E ele disse: Israel, o tempo da vaca gorda vai passar, o tempo da figueira vai passar, da oliveira e da videira. Aí ele disse: quando vocês ficar pobres, tem uma coisa: todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei ao Deus da minha salvação. Nesse período ele é mandado para a ponta do Egito, e lá ainda continua profetizando. Jeremias está dentro da cidade chorando. Ezequiel é mandado lá para dentro da lua de Babilônia. Ezequiel vai arrebanhar milhares de judeus que estão se apartando de Deus. Ezequiel é levado ainda jovem para dentro de Babilônia. Para se começar um ministério, seria com 30 anos de idade. Ora, a Bíblia nos conta que Jeremias disse: Senhor, ainda eu sou uma criança, Não é que Jeremias tinha 12 anos, é que Jeremias não estava na idade de 30 anos, a idade maior na lei judaica, para exercer o ministério. Deus disse: não importa, antes que chamasse do ventre, eu te chamei, Jeremias, e te dei por a nação, por profeta. Deus não está procurando idade, Deus não está procurando posição, Deus procura alguém que queira abrir o coração para Ele usar nesta noite. Ora, a Bíblia nos conta
que nesse período Ezequiel é mandado lá para a ponta de Babilônia. Ezequiel vai ficar às margens de um rio por nome o rio Quebar, que era como se fosse um pequeno riacho. Ele vai cuidar, arrebanhar milhares de judeus que estão se apartando de Deus com uma palavra profética. O capítulo 1, Deus vai dar a Ezequiel a primeira credencial para ser sacerdote, porque para ser um pastor, você tem que se tornar um doutor. Para ser uma pessoa, um doutor, vocês têm que fazer uma teologia. É diferente. Ora, sacerdote era de pai para filho. Se o pai é pastor, ele pode passar o legado para o filho exercer a cadeira ministerial. Mas para ser profeta, não tem isso de cadeira ministerial. Para ser profeta, é quem Deus chama e é quem Deus escolhe. Escute. Ora, para ser profeta não precisa ir para a escola, mas para ser sacerdote, Ezequiel estuda, ele vai fazer a sua teologia, ele vai estudar a cultura judaica. Quando ele está formado, Deus olha assim para ele: você tem de canudo, você tem diploma, você fala até bem, Ezequiel, você é um sacerdote, você é filho de sacerdote, mas tem uma coisa, eu preciso encher a sua vida para você exercer o ministério. Não adianta ter nome de pastor, não adianta ter nome de evangelista, não adianta ter nome de pregador e ser vazio de